Olá pessoal, sou eu, professora Josiane Louvera, conforme combinado no vídeo anterior. A gente hoje está aqui para falar ainda sobre o pacote anticrime. Ontem nós falamos sobre o arquivamento, quer dizer, no vídeo anterior, não vou nem dizer que é ontem, porque eu não sei se você está me vendo dias subsequentes, né? Mas nós falamos no vídeo anterior a respeito do arquivamento do inquérito. Hoje nós vamos falar sobre a prisão preventiva. O que a gente vai verificar? Bom, como é hoje e como vai passar a ser a partir da entrada em vigor da Lei 2.403, da Lei 13.964 de dezembro, 24 de dezembro de 2019. Então vamos aqui analisar o seguinte. Como funciona hoje no artigo 312 com o advento da Lei 2.403 de 2011, né? É o que está vigendo até hoje. O juiz poderá decretar a prisão preventiva durante a investigação criminal ou durante o processo penal. Durante a investigação criminal, se houver a representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Durante o processo penal, ele poderá decretar de ofício, mediante requerimento do MP, do assistente de acusação, do querelante. Tá claro? Então, hoje, ele pode decretar uma prisão preventiva de ofício, desde que essa prisão seja decretada na fase da ação penal. Na fase do inquérito, ele precisa ser provocado, ok? E a prisão preventiva hoje é possível quando estivermos diante do fumus commissi delicti do periculo libertatis. Bom, o que é fumus commissi delicti? Fumaça de cometer crimes. O que é periculo libertatis? Perigo na liberdade. Quando que a gente vai perceber que está diante do fumus commissi delicti? Como é que eu vou olhar uma questão, vou olhar para ela e vou falar assim, eu tô aqui diante do fumus commissi delicti. Você está diante do fumus commissi delicti sempre que você verificar que existe a possibilidade de condenação. Se há possibilidade do agente ser condenado, existe o fumus commissi delicti. Então, o que é o fumus commissi delicti? O fumus commissi delicti nada mais é que o indício de autoria e a prova da existência da infração, que a gente chama de prova da materialidade, ok? Mas só o indício de autoria e a prova da existência da infração, por si só, é suficiente para que uma prisão preventiva seja decretada? Não. É necessário que tenhamos o periculo libertatis. O fumus commissi delicti é um pressuposto que ele tem que vir atrelado ao periculo libertatis. A prisão ela tem que ser necessária, adequada e proporcional à pena que será aplicada. Então, a prisão, para ser necessária, tem que ser demonstrado que ela é necessária para garantir ordem pública, garantir ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou para manter a conveniência da instrução criminal. E basta ela ser necessária, não, ela tem que ser adequada à condição pessoal do agente e à circunstância em que o fato foi praticado. E ela tem que ser proporcional à pena que será aplicada. Como assim, Josiane? Eu te explico. Pensa aqui comigo. O Luciano, um aluno meu, ele, amigo, ele foi encontrado esse mês, por exemplo, por 3 vezes, adquirindo substância entorpecente na Central do Brasil. Ok? E as 3 vezes ele foi encontrado, capturado e conduzido a uma delegacia. O delegado vai manter ele preso em flagrante? Primeira pergunta. O juiz vai decretar a prisão preventiva? Você pode falar assim, caramba, tem indício de autoria e tem prova da materialidade? Não tenho dúvidas. E a prisão é necessária, porque esse cara vai continuar praticando delitos, afinal de contas é necessário para garantia da ordem pública. Mas eu pergunto para você, o crime do usuário de drogas que adquire substância entorpecente para o próprio consumo é punido com pena privativa de liberdade? Resposta, não. Se você for lá no seu artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, o legislador vai dizer para você, a pena para o usuário que adquire substância entorpecente para o próprio consumo é uma pena de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, não é isso? Aí eu te digo, você pode até entender que tem um fumus commissi delicti e que a prisão, inclusive, é necessária. Mas ela é proporcional à pena que será aplicada? Não, ela não é proporcional à pena que será aplicada. E se ela não é proporcional à pena que será aplicada, isso significa dizer
que essa pessoa não pode ser presa preventiva. Por quê? Porque se condenado Luciano for, ele não vai para o cárcere. E se ele não vai para o cárcere, isso significa dizer que se condenado ele não vai para o cárcere, ele não pode ir para o cárcere provisoriamente. Entenderam isso? Então, na verdade, ele não vai poder ser um preso preventivo, ok? Então, para que haja uma prisão preventiva, eu tenho que ter o fumus comitis delicti e o periculo libertatis. Hoje, tá? O artigo 312, com a redação dada pela Lei 2.403 de 2011, o artigo 312 diz que a prisão preventiva, ela é possível por esses motivos, e o 311 vai dizer que ela é possível durante o inquérito e durante o processo, durante a investigação criminal e durante a instrução processual. E que durante a investigação, ela é cabível mediante ordem judicial, se houver representação do delegado ou requerimento do MP. E na fase do processo da instrução processual, ela é possível mediante requerimento do MP, requerimento do assistente de acusação, requerimento do querelante, ou o juiz pode decretá-la de ofício, é o que diz o artigo 311. E o juiz vai ter que decretá-la de forma fundamentada, considerando os pressupostos do artigo 312, que é o fumus comitis delicti e o periculo libertatis, e os requisitos do artigo 313. Ou seja, o crime tem que ser doloso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, para que haja prisão preventiva originária, ou na hipótese do agente ser reincidente, na hipótese do 313, inciso 2, tá ok? E aí você vai perguntar pra mim, então, Josiane, eu só posso prender alguém preventivamente se o crime for doloso com pena superior a 4 anos? Na prisão preventiva originária, sim. Mas nós temos a chamada prisão preventiva substitutiva, que é a prisão preventiva que substitui a medida cautelar anteriormente imposta, ou a medida de proteção no âmbito da violência doméstica anteriormente imposta que fora descumprida de forma justificada, que são as hipóteses hoje previstas no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso 3 do CPP, ok? Então, hoje, a prisão preventiva funciona dessa forma. Acontece que nós temos aí a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que está às vésperas aí de entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E hoje, o artigo 311 do CPP não tem mais a mesma redação. Quer dizer, hoje não. O artigo trazido, o artigo alterado pela Lei 13.964 não tem mais a mesma redação que ele tem hoje da Lei 2.403 de 2011. Qual é a nova redação? A nova redação é, vou ler para vocês, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz se houver requerimento do MP, se houver requerimento do assistente de acusação, do querelante ou representação do delegado, ok? Bom, esse artigo, ele trouxe essa inovação e, ao mesmo tempo, ele trouxe pra gente um problema muito sério. Por quê? Ele não disse que na fase da investigação quem vai representar é o delegado e quem vai requerer é o MP. E na fase do processo, o MP, o querelante, o assistente de acusação podem requerer. Ele não disse isso. Então, aparentemente, nos dá uma falsa impressão de que essas pessoas poderão se manifestar na fase do inquérito do processo. Lembre-se de um detalhe. A interpretação que deve ser feita é a interpretação sistemática do Código. Você precisa saber que o Código de Processo Penal tem outros dispositivos e que o artigo 268 do CPP, ele vai dizer pra gente que o juiz pode determinar, autorizar, né, a habilitação do assistente de acusação somente depois de iniciada a ação penal. Então, por conta do artigo 268, você já sabe que o assistente de acusação só pode requerer a prisão preventiva quando já tiver iniciado o processo. Não pode requerer na fase do inquérito, porque não cabe assistente de acusação na fase do inquérito. E por conta do próprio artigo 311 CPP, você vai verificar que quando o delegado representa, ele representa na fase do inquérito, não na fase do processo, ok? Mas uma coisa é certa, pelo artigo 311 CPP, com a redação dada da Lei 13.964, você já sabe que não cabe mais prisão preventiva de ofício, ok? E outro detalhe, o artigo 312
do CPP vai dizer: a prisão poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da ação criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria. Fumos comis delictis, perigo libertatis. Só que ele tem um plus. E perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Hoje tem esse finalzinho da redação. Perigo gerado pelo estado de liberdade. Eu entendo que nem precisava disso. Porque o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado já é o que se compreende como perigo libertatis. Mas tudo bem, hoje ele está aqui expresso. O grande problema é que o artigo 312, antes da lei 13.964, ele era o caput e o parágrafo único. E o que aconteceu na lei 13.964? Não tem mais parágrafo único, tem parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Só que o parágrafo primeiro não veio com nenhuma redação. O parágrafo primeiro veio assim, eu vou mostrar para vocês. Ou seja, o que você percebeu ali? O parágrafo primeiro, ele veio pontilhadinho, sem redação nenhuma. E veio o parágrafo segundo dizendo: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, no artigo 312 novo, como está na lei 13.964, foi suprimida a redação do parágrafo único, que a princípio deveria ter sido posta no parágrafo primeiro e não foi, está aqui liberado, está claro, e só ficou o caput e o parágrafo segundo. E o parágrafo segundo, ele trouxe uma coisa que é decisão dos tribunais superiores há muito tempo. O STJ, por exemplo, tem em várias decisões, aliás, em reiteradas decisões, exigido que para se decretar a prisão preventiva de quem quer que seja, há necessidade de se demonstrar o receio de perigo na existência concreta de fatos novos e a contemporaneidade. Como assim, Jocene, contemporaneidade? O que o STJ tem decidido? Ele tem decidido o seguinte: olha, o fato aconteceu em 2010. Eu vou em 2020 prender alguém por um fato que aconteceu em 2010, sendo que de 2010 para cá ele não praticou mais nada de errado, ele manteve a vida dele corretinha, sem nenhum problema? Olha, não é contemporâneo. Esse cara não oferece mais risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal, nem muito menos a conveniência da instrução. Já se passou tanto tempo que não tem contemporaneidade entre o fato e a decretação da preventiva. Então isso já era uma jurisprudência dos tribunais superiores há algum tempo e agora, é claro, ela está aqui escrita, né? Já está tipificada aqui no parágrafo 2º do artigo 312. Então, qual é a situação hoje? Com a lei 13.964. Não cabe mais prisão preventiva de ofício. Ela cabe tanto no inquérito quanto no processo, mas o juiz, para decretar, seja no inquérito ou no processo, precisa ser provocado, tá? E qual é o grande problema? O artigo 312, e aí então a gente percebe o quê? Que o 312, parágrafo único, deixou de existir com a lei 13.964. Eu creio que quando essa lei ela foi efetivamente incluída no CPP, para alterar o CPP, eles devem pegar a redação do parágrafo único e colocar no parágrafo primeiro, mas não fizeram isso ainda, então a gente não pode dizer que existe. Então hoje a gente vai ter uma prisão preventiva que cabe na investigação criminal e cabe no processo penal, mediante provocação. O juiz não pode decretá-la de ofício, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. E não temos mais o parágrafo único que dizia que cabia prisão preventiva substituindo medida cautelar anteriormente decretada e descumprida de forma justificada. Aí você vai perguntar para mim: Jocene, então não cabe mais a prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta? Eu vou responder para você: cabe. Por que cabe? Por conta da redação do artigo 282, parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 6º do CPP. Então, se imposta uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, essa medida pode ser substituída por outra, inclusive pela prisão preventiva, quando ela foi descumprida de forma injustificada. Tá claro? Bom, esse é o ponto que eu queria tratar com você nesse vídeo. Mas nós ainda vamos tratar em vários outros vídeos esse tema. De forma que a gente não vai esgotar ele aqui. O que eu queria deixar para vocês hoje claro é que não temos mais, com o advento da lei 13.964, a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz na fase da ação penal. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Mas se não tiver entendido, você sabe que eu estou sempre aberta a tirar suas dúvidas, né? Os que são meus alunos já sabem disso, os que não são, fiquem sabendo. Eu estou sempre muito disposta a tirar dúvida dos meus alunos e daqueles que não são meus alunos. Então, mande sua dúvida, mande seu comentário.
diga o que você tá achando, compartilhe o vídeo, mande para todo mundo. E o que você tiver que opinar, opine, que a gente vai fazendo. E como eu falei com você no vídeo anterior, eu vou continuar fazendo outros vídeos para você sobre esse tema. E assim que a gente esgotar o pacote anticrime, a gente vai continuar fazendo vídeo sobre penal, processo penal e leis penais. E deixa eu aproveitar para dizer para vocês que eu tenho o site agora, né? Você que, não tô conseguindo ter aula com a Josiane nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem sábado, nem domingo, minha semana tá complicada. Nós temos agora um canal para que você possa ter aula com a Josiane o dia e o horário que você puder, que é o meu site, que é www.josianelouvera.com.br. Então, você que não tem oportunidade de ver penal, processo penal e leis penais em sala de aula, por conta da vida atribulada que normalmente as pessoas têm, você agora tem a chance de estudar penal e processo penal comigo pelo site www.josianelouvera.com.br. Se você tem dúvida desse e de outros temas, não hesite, pode mandar sua perguntinha aqui no canal do YouTube, no Instagram. Aqui no YouTube é Professora Josiane Louvera, no Instagram Professora Josiane Louvera. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou ter um imenso prazer em responder, ok? Beijo pra todo mundo. Aqui, agora que eu tô gravando esse vídeo, é sexta-feira, então eu vou aproveitar para dar para todos vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, que provavelmente eu colocarei aqui para vocês na segunda-feira, tá bom? Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.